Pare. Agora. Bem aqui, agora. Antes de virar o ano, eu preciso que você olhe para dentro da sua casa como se estivesse olhando para dentro de você. Porque existe um tipo de objeto que parece pequeno, parece só um detalhe. Mas no invisível, ele pesa. E quando pesa, ele puxa. E quando puxa, ele atrasa. Não é coincidência. A virada de um ano não é apenas uma troca de calendário. É um limiar, uma fronteira, um lugar sagrado onde decisões são seladas, mesmo que você finja que não decidiu nada. E é exatamente aí que Arcanjo Miguel aparece. Miguel não é enviado para te assustar. Ele é enviado para te impedir de atravessar esse limiar, carregando o que te trava. Ele é o guardião da passagem, o príncipe da milícia celeste, a espada que corta o que está amarrado. Você não chegou aqui por acaso. Se esta mensagem te encontrou agora, é porque existe algo em sua casa e em sua vida que está dizendo silenciosamente: aqui nada anda. Fique até o fim, porque eu vou te dar um sinal simples. Um sinal que você consegue fazer ainda hoje, antes da meia-noite. E quando você fizer, você vai sentir. O ar muda, e em poucos dias, uma área da sua vida volta a respirar. Antes de eu te revelar o objeto, eu quero que você se pergunte uma coisa, com honestidade brutal. Você já se sentiu como se tudo estivesse quase indo, mas nunca de fato acontecesse? Você já teve a sensação de empurrar a vida com força, só para perceber que ela volta sempre ao mesmo lugar? Você já começou o ano com promessa, com fé, com coragem, e mesmo assim, o mesmo ciclo te pega pelo tornozelo? Miguel está dizendo, não é só fase, não é só azar, muitas vezes é símbolo. E símbolo, quando fica parado, vira altar, e altar parado alimenta a repetição. Agora, olhe pela sua casa. Não olhe como quem procura sujeira. Olhe como quem procura sinal. Existe um relógio parado aí. Um relógio de parede que não marca mais. Um relógio na estante, bonito, mas mudo. Um relógio de pulso guardado em uma gaveta, sem bateria, há anos. Um relógio antigo, herdado, que você não sabe o que fazer. Um relógio quebrado, encostado, que você jura que vai consertar um dia. Miguel revela. Um relógio parado é tempo morto exposto. E tempo morto, na linguagem espiritual, é uma frase escrita no ambiente. Aqui, o novo não manda. É como se sua casa, sem dizer uma palavra, repetisse todos os dias. Não adianta correr, nada sai do lugar. E quando você entra no ano novo com um relógio parado te olhando, você atravessa o limiar, carregando um símbolo de travamento. Miguel pergunta, e eu quero que você ouça como se fosse para você. Por que você aceita conviver com um símbolo de estagnação? Por que você passa por ele e finge que não vê? Por que você tolera, dentro do seu espaço, uma coisa que representa parado? Você pode pensar, mas é só um objeto? Agora, eu sei o que a sua mente está tentando fazer neste exato segundo. Ela está tentando te distrair com lógica. Ela está tentando te proteger do incômodo. Ela vai dizer, isso é exagero. Isso é só um relógio. Eu tenho coisas mais importantes. Minha vida trava por outros motivos. E é aqui que Miguel entra com uma pergunta simples, que desmonta qualquer desculpa. Se é só um relógio, por que você não resolve em 5 minutos? Porque quando algo é pequeno e você ainda assim não resolve, não é sobre tamanho, é sobre padrão, é sobre autoridade, é sobre quem está mandando você, ou a inércia. E presta atenção, o inimigo ama exatamente isso. Ele ama quando você minimiza o sinal. Ele ama quando você chama de bobeira aquilo que te revela. Ele ama quando você faz piada com o que na verdade é um espelho. Miguel não está dizendo que um relógio parado causa tudo. Ele está dizendo que um relógio parado confirma algo. Ele confirma que existe um ponto morto em você, que foi aceito, domesticado, normalizado. E é por isso que na virada, antes da meia-noite, esse ponto morto fica mais barulhento. Porque limiares amplificam símbolos. Você percebeu como no fim do ano tudo parece mais intenso? As contas, as lembranças, as promessas, as mágoas, as comparações,
as culpas, os arrependimentos. É porque o limiar chama a verdade. E Miguel é a verdade com espada. Por isso, eu vou te mostrar 3 sinais de que esse tempo morto pode estar governando mais do que você imagina. Não para te condenar, para te acordar antes da meia-noite. Sinal 1. Você vive a sensação de quase. Quase consegue, quase fecha, quase melhora, quase dá certo. Mas sempre falta um último passo. Sinal 2. Você começa com força e apaga rápido. Você inicia uma mudança, mas a energia vai embora em poucos dias. É como se algo sugasse seu impulso. Sinal 3. Você repete a mesma história com roupas diferentes. Troca de ano, troca de meta, troca de frase, e o resultado é o mesmo, porque o símbolo interno não mudou. Agora, olha como isso conversa com o relógio parado. O relógio parado não grita, ele insiste, ele não explode, ele desgasta, ele não derruba de uma vez. Ele atrasa aos poucos. E atraso aos poucos é o tipo de prisão mais perigosa, porque você se acostuma. Miguel pergunta, você está vivendo ou apenas passando o tempo? É aqui que o invisível pega, porque o problema não é o objeto, é o que ele representa e por quanto tempo ele ficou representando. Sabe como isso começa? Começa pequeno. Você compra um relógio. Ele para. Você pensa, depois eu troco a pilha. A pilha não é trocada. O relógio continua lá, mudo, parado. Você passa por ele todo dia. Você vê, mas não vê. E sem perceber, você treina sua mente para aceitar o parado como normal. Você entra na cozinha, olha o relógio parado e pensa. Depois. Você sai de casa, olha o relógio parado e pensa. Depois. Você volta cansado, olha o relógio parado e pensa. Depois. E o depois vira um costume, e o costume vira uma energia, e a energia vira padrão. Miguel pergunta, em que área da sua vida você está vivendo no depois? Qual sonho você empurrou? Qual decisão você adiou? Qual conversa você está evitando? Qual porta você não tem coragem de abrir, e por isso você fica rodando em círculo? Agora, eu vou ser ainda mais específico, porque é isso que faz esse aviso atravessar a pele. Vamos criar uma microcena, e eu quero que você se veja nela. Você está na sala. A luz da TV pisca. O ventilador faz barulho. Você está com a cabeça cheia. Você passa por aquele relógio. Ele está lá. Ele está lindo até, mas está morto. Você não para. Você segue. Porque você não quer sentir o incômodo. Você pensa, eu conserto quando sobrar tempo. Miguel sussurra, e quando foi a última vez que sobrou tempo? Outra microcena. Você abre uma gaveta procurando algo. Vê o relógio de pulso parado. Você lembra da pessoa que te deu, ou do dia que você comprou, ou da fase que você viveu. Você fecha a gaveta rápido, não porque você não tem tempo, mas porque dói. Dói porque aquele relógio parado te lembra que uma parte da sua história também ficou parada. Miguel pergunta, o que você está segurando por culpa? O que você está segurando por apego? O que você está segurando por medo de encerrar? Porque é isso que acontece. Relógio parado não é só pilha. Às vezes é luto, é saudade, é promessa quebrada. É uma fase que acabou, mas você não aceitou. E quando você não aceita, você mantém um pedaço do passado mandando no presente. Agora, ouça com atenção, porque aqui entra o ponto de decisão. A decisão é binária. Ou você honra o novo e remove o símbolo do travamento, ou você entra no ano aceitando, sem perceber, que a estagnação continuará ditando seu ritmo. E Miguel não negocia com o parado. Ele não entra em casa onde o depois manda. Ele é ordem, ele é corte. Ele é avanço. Então eu vou te dar um gesto simples, direto, prático. Um gesto que você faz antes da meia-noite, na virada, no limiar. Conserte, descarte ou tire aquele relógio parado daquele lugar. Mas faça isso com intenção. Se ele é consertável, conserte agora. Não na próxima semana, hoje. Antes da meia-noite, se for possível. Se ele está quebrado e não tem conserto, descarte com respeito, mas descarte. Se ele tem valor afetivo e você não vai jogar fora,
Então, pelo menos, tire do lugar de comando. Tire do centro. Tire de onde ele domina seus olhos. Coloque em uma caixa, em um lugar reservado, até você decidir o que fazer. O que não pode é ele ficar como está, parado, exposto, governando o ambiente. E quando você fizer isso, diga em voz firme, sem vergonha, como quem assina um decreto: Arcanjo Miguel, corta toda estagnação. Eu autorizo o novo na minha casa. Eu encerro os ciclos mortos. Eu escolho o avanço. Eu atravesso este ano com a luz. Repita. Sinta. Porque não é superstição. É disciplina espiritual. Você está ensinando o seu ambiente a obedecer. Você está dizendo: quem manda aqui é a vida, não o atraso. E aqui está a parte que muita gente ignora. O ambiente responde. Você vai sentir coisas simples, mas fortes. O ar parece mais leve. O peito abre. A mente desacelera. E você começa a notar nos dias seguintes sinais pequenos, mas consistentes, de destravamento. Uma mensagem que chega, uma ideia que clareia, um atraso que se resolve, uma conversa que destrava, uma oportunidade que aparece. Por quê? Porque você cortou um símbolo. E símbolo, quando corta, abre espaço. Agora, antes de você fazer isso, eu preciso te mostrar como o inimigo trabalha, para você não cair no mesmo truque de sempre. Ele não chega dizendo, não faça. Ele chega dizendo, depois. Ele não te empurra para o caos. Ele te empurra para a inércia. Ele não te destrói com um grande pecado. Ele te adormece com pequenas adiadas. E o relógio parado é a bandeira dele dentro da sua casa. Porque toda vez que você olha e não faz nada, você assina um acordo silencioso com o travamento. Miguel pergunta: quantas vezes você já disse amanhã e esse amanhã nunca chegou? Quantas vezes você já orou por mudança, mas manteve os símbolos do velho no mesmo lugar? Quantas vezes você pediu a Deus um novo ciclo, mas deixou o tempo morto sentado na sala? Agora eu quero trazer a camada de prova, que faz as pessoas pararem de se enganar. Quando alguém mantém um relógio parado em casa, quase sempre existe uma desculpa. E essas desculpas parecem inocentes, mas são correntes. Eu não conserto porque foi presente. Eu não tiro porque era do meu pai. Eu não mexo porque é antigo e bonito. Eu não jogo fora porque um dia eu arrumo. Eu não ligo porque não tenho tempo. Miguel não humilha sua história. Ele respeita. Mas ele pergunta: esse presente te abençoa ou te prende? Essa herança te dá força ou te mantém olhando para trás? Essa beleza está viva ou está parada? E esse um dia te serve ou te engana? Porque o que você chama de respeito, às vezes é medo de encerrar. E o que você chama de carinho, às vezes é apego ao que já acabou. E o que você chama de falta de tempo, às vezes é falta de decisão. Deixa eu te contar uma história curta. E eu quero que você ouça como parábola, não como entretenimento. Uma mulher guardava um relógio de parede antigo na sala, lindo, pesado, com madeira escura. Ele tinha sido do avô. Ele parou. Ela disse: vou consertar quando der. E isso virou anos. Toda vez que ela passava, ela lembrava do avô. E lembrava também de uma parte da vida que ela queria pausar. Ela não admitia, mas ela vivia tentando congelar o tempo. Ela tinha medo do novo, medo de recomeçar, medo de errar. Então ela deixava o relógio parado como quem diz para o mundo: não me empurre. Ela orava por oportunidades. Ela pedia avanço. Ela pedia portas. Mas o símbolo na sala dizia outra coisa. Um dia, perto da virada, ela sentiu um incômodo diferente. Não foi pânico. Foi clareza. Ela olhou o relógio parado e pensou: eu estou repetindo isso em mim. Ela tirou o relógio da parede antes da meia-noite, colocou em uma caixa e disse: Miguel, corta o que me prende. Naquela semana, nada mágico aconteceu, mas algo mudou. Ela parou de adiar. Ela marcou a consulta que evitava. Ela fez a ligação que adiava. Ela arrumou o documento que estava parado. Ela organizou um canto que sempre deixava para depois. E em 30 dias, a vida dela parecia outra. Não foi o relógio. Foi a decisão. Foi o corte. Foi o governo. É por isso que Miguel insiste em símbolo, porque símbolo é porta.
E porta aberta muda caminho. Agora, eu quero trazer você de volta para a sua casa, para o seu relógio, para a sua virada. Porque não adianta ouvir e continuar igual. Antes da meia-noite, você vai fazer isso. Mesmo que seja simples. Mesmo que pareça pequeno. Mesmo que ninguém entenda, porque a virada é sua. E o limiar é seu. E o travamento, se continuar, também será seu. Miguel pergunta: quantos anos você vai deixar o um dia te governar? Olhe para mim e olhe para você. Se você quer entrar no novo, você precisa mostrar ao invisível que você está pronto. Não com palavras bonitas, com gesto, com corte, com ordem, com ação. Por isso, Miguel é o guardião do limiar. Na virada, tudo o que é quase é revelado. Tudo o que é depois pesa mais. Tudo o que é um dia vira acusação. E eu vou te dizer uma verdade, que pouca gente tem coragem de ouvir. Você não entra no ano novo. Você atravessa o limiar com o que você carrega. E se você carrega símbolo de atraso, você carrega atraso. Agora eu vou te levar por mais algumas microcenas, porque talvez você ainda esteja tentando racionalizar. Microcena 1. Você recebe visitas. Você arruma a casa. Você ajeita as almofadas. Você acende uma vela. Mas o relógio parado está lá como uma boca fechada na parede. Você nem percebe, porque você acostumou. E quando a visita vai embora, você volta ao depois. Miguel pergunta: você tem se preocupado em parecer bem? Ou em estar bem? Microcena 2. Você chega no fim do ano e faz a lista de metas. Você promete: agora vai. Você escreve: vou emagrecer, vou prosperar, vou mudar de vida, vou me aproximar de Deus. E aí você senta na sala, levanta os olhos, e lá está o relógio parado. Ele não fala, mas ele diz: você já prometeu isso antes. Miguel pergunta: qual promessa sua virou um relógio parado? Microcena 3. Você passa por uma fase difícil. Você perde alguém. Você se decepciona. Você guarda um relógio em uma caixa e nunca mais toca. Você acha que é proteção, mas às vezes é prisão. Miguel pergunta: o que você está evitando sentir e por isso você mantém parado? Entenda, Miguel é proteção, sim, mas proteção não é anestesia. Proteção é clareza, é corte, é um basta com amor. Agora eu quero que você se prepare, porque existe uma segunda camada nesse aviso, e ela fica mais nítida antes da meia-noite. O relógio parado não trava só o tempo do ambiente, ele trava a postura, ele trava a coragem, ele trava a mentalidade de avanço. Microcena. Você levanta de madrugada para beber água, passa pela sala e vê o relógio mudo. Seu corpo sente peso e você nem sabe explicar por quê. Miguel pergunta por que o seu lar ainda guarda um lembrete de parado. Ele transforma sua casa em um lugar onde o passado respira mais alto que o futuro. E se você é alguém que sente o espiritual, você sabe do que eu estou falando. Tem casas que parecem pesadas, tem ambientes que sugam, tem cômodos que deixam você irritado sem motivo. Microcena. Você entra num quarto e de repente o peito aperta. Você pensa que é cansaço, mas é o campo. E muitas vezes o que está ali é símbolo acumulado. Um relógio parado é um símbolo, e símbolo acumulado vira um campo. Miguel trabalha em duas frentes: proteção e discernimento. Proteção para cortar ataques. Discernimento para você parar de alimentar o que te trava. Hoje, antes da meia-noite, se você tiver coragem. E discernimento dói, porque ele mostra. Ele mostra o que você escondeu. Ele mostra o que você adiou. Microcena. Você pega o celular, rola a tela, tenta se distrair, e a consciência volta sempre no mesmo ponto. Eu sei o que preciso fazer. Ele mostra o que você chama de normal, mas é prisão. Por isso, eu quero te fazer uma sequência de perguntas confessionais. Não responda em voz alta se não quiser, mas responda por dentro, com verdade. Miguel pergunta: o que você está tolerando há anos? Onde você se conformou? Que situação você chama de é assim mesmo, mas te rouba a alegria? Que relação você mantém por medo, não por amor? Que trabalho você aguenta por cansaço, não por propósito?
Que hábito você repete porque está anestesiado? Que sonho você enterrou porque alguém riu de você? Você percebe? O relógio é só o começo. Ele é o símbolo que revela o padrão. E o padrão é adiar. Agora, aqui está a chave de retenção. Nós vamos voltar ao símbolo. Sempre. Porque Miguel não deixa você fugir do eixo. O relógio parado é a contradição viva. Você quer prosperar, mas mantém o tempo morto. Você quer paz, mas mantém o atraso sentado na parede. Você quer avanço, mas aceita o depois como inquilino. E na virada, no limiar, o invisível cobra coerência. Por isso, antes da meia-noite, você precisa fazer o gesto. E eu vou te dar 3 opções para você não se perder. Opção 1. Conserto imediato. Se for só pilha, troque hoje. Se for um relógio de parede, compre a pilha e coloque. Se for de pulso e você tem apego, leve para trocar bateria o quanto antes, mas hoje pelo menos tire do lugar e se comprometa com a data. O símbolo precisa voltar a viver. Opção 2. Descarte com encerramento. Se está quebrado e não tem conserto, você vai encerrar com respeito. Pegue o relógio. Olhe para ele por alguns segundos. Diga: eu honro o que foi. Eu encerro o que ficou parado. E então descarte. Você não está descartando memória. Você está descartando estagnação. Opção 3. Retirada do lugar de comando. Se você não consegue consertar nem descartar agora, tire do campo, tire da sala, tire da parede principal, tire da estante frontal, tire do quarto. Coloque em uma caixa, em um armário, fora da linha de visão diária, porque símbolo repetido alimenta padrão repetido. Agora, atenção. Faça isso com a consciência de que você está atravessando um portal. A virada de ano é um portal. E portais pedem oferta, não dinheiro. Oferta de decisão. Miguel não pede perfeição. Ele pede intenção concreta. Ele pede atitude. Ele pede: mostre que você escolheu o novo. E sabe por que isso funciona? Porque o invisível responde à coerência. Quando você faz o gesto, você está dizendo: eu não sou mais governado pelo atraso. Eu não sou mais governado pela inércia. Eu não sou mais governado pelo um dia. Você está assinando um novo contrato. E contratos espirituais mudam realidade. Agora deixa eu te contar o que acontece com muita gente depois que faz isso. E eu quero que você observe na sua vida, nos próximos dias. Algumas pessoas relatam que dormem melhor. Outras relatam que sentem vontade de limpar mais um canto da casa. Outras relatam que uma conversa que estava travada acontece. Outras relatam que a mente clareia e uma ideia vem. Não porque o relógio é mágico, mas porque o ato foi uma declaração de governo. E Miguel ama governo. Ele ama ordem. Ele ama quando você para de se tratar como alguém à mercê do acaso. Ele ama quando você assume a autoridade espiritual dentro do seu próprio lar. Agora, eu quero trazer uma última camada, a mais delicada, porque talvez o relógio parado que você tem em casa não seja só um relógio. Talvez seja um símbolo de alguém, um relacionamento parado, um casamento parado, uma amizade parada, uma reconciliação parada, uma vida parada. Se for isso, Miguel não está te chamando só para trocar pilha. Ele está te chamando para escolher. E escolher dói, mas liberta. Miguel pergunta: você prefere a dor da mudança ou a dor de repetir? Porque repetir parece confortável, mas é uma morte lenta. E mudar parece assustador, mas é vida. Então, antes da meia-noite, faça o gesto com o relógio. Mas também faça um gesto por dentro. Escolha uma coisa que você vai encerrar. Uma desculpa, um depois, uma promessa vazia, uma paralisia. E diga, com a mesma firmeza: Arcanjo Miguel corta toda a estagnação. Eu encerro o que morreu. Eu abro espaço para o que Deus quer fazer. Eu atravesso este limiar com coragem. Agora, atenção, porque existem 3 erros que fazem muita gente fazer o ritual e, mesmo assim, continuar travada. Erro 1. Fazer com pressa como se fosse só mais uma tarefa. Você pega o relógio, muda de lugar e pronto. Sem presença, sem intenção, sem corte. Aí o gesto vira mecânico e o invisível não entende como decisão.
Erro 2. Fazer escondido de si mesmo. Você tira o relógio, mas fica pensando: isso é bobagem. Você faz pedindo desculpa para a própria crença. Isso quebra a força do ato, porque o ato fica dividido. Erro 3. Fazer hoje e voltar ao depois amanhã. Você corta o símbolo, mas mantém o padrão em outras áreas. Aí o símbolo volta com outro nome. Procrastinação, medo, fuga. Por isso, eu vou te guiar em um procedimento simples de 7 minutos para você fazer antes da meia-noite. Simples, direto, coerente, sem teatro. Vá até o relógio parado. Pare na frente dele por 10 segundos, respire. Reconheça, isso ficou parado. Toque no relógio, sinta o peso, sinta a poeira se tiver, sinta a história se houver. E diga em voz baixa: eu vejo. Faça a escolha prática. Se for pilha, troque agora. Se for conserto complexo, tire do lugar e marque a decisão, data, compromisso. Se for descarte, prepare um saco ou caixa. Se for guardar, escolha um lugar fora do campo de visão. Ao remover, não peça licença ao medo. Remova como quem fecha uma porta, porque a casa aprende com seu gesto. Se você remove tremendo, a casa aprende tremor. Se você remove firme, a casa aprende firmeza. Agora limpe o lugar onde ele ficava. Não precisa perfumar a casa inteira. É o ponto. Passe um pano. Abra a janela por 1 minuto, se puder. Porque você está dizendo: se aqui entra ar novo. Faça a declaração com voz firme, sem gritar, mas sem vergonha. Arcanjo Miguel, corta toda estagnação. Eu corto o pacto do depois. Eu encerro o tempo morto. Eu abro passagem para a luz. Eu atravesso este limiar com coragem. Por fim, faça um gesto de continuidade. Escolha uma pequena ação que você vem adiando e faça ainda hoje. Pode ser responder uma mensagem que você está fugindo, separar um documento, tirar um objeto quebrado de outro canto, escrever uma decisão em um papel, pedir perdão, perdoar, marcar algo que precisa andar, porque quando você corta o símbolo e move uma ação, você fecha o circuito. Símbolo plus ação. Destravamento. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Isso não é mística vazia. Isso é alinhamento. O céu não abençoa desculpas. O céu abençoa decisão. Miguel pergunta: você quer um ano novo ou quer um calendário novo? Porque calendário muda sozinho. Ano novo só nasce com corte. E aqui está mais uma microcena para você não se enganar. É 23h40. Você olha a casa. Você sente um aperto. Você pensa: deixa. Amanhã eu faço. Miguel está dizendo: não. Porque amanhã não é limiar. Amanhã não é portal. Amanhã é rotina. Hoje, antes da meia-noite, o invisível está mais sensível. Hoje, a decisão tem mais peso. Hoje, o corte ecoa mais longe. Se você fizer, você vai atravessar o ano com a sensação de eu fiz a minha parte. E isso muda sua postura. E postura muda destino. Se você não fizer, você atravessa com um símbolo dizendo depois. E isso também muda destino, para o lado errado. Então faça. E quando você terminar, me diga aqui nos comentários: eu cortei. Não por mim, por você. Porque quando você escreve, você sela. Quando você sela, você sustenta. Agora eu vou te dar o sinal que eu prometi no começo, porque promessa paga no final. O sinal é simples. Depois que você tirar o relógio parado do lugar, ou consertar, observe o seu corpo, observe o ar, observe sua mente. E nos próximos 7 dias, observe uma área específica da sua vida, aquela que está mais travada. Você vai notar uma pequena mudança. Pode ser pequena, pode ser sutil, mas vai ser real. E quando isso acontecer, não ignore. Porque é Miguel dizendo: quando você corta símbolo, o caminho abre. Agora eu vou te pedir uma coisa, porque é limiar. Se você tem coragem, faça hoje, não amanhã. Hoje, antes da meia-noite, no limiar. E depois volte aqui e escreva nos comentários uma palavra só. Cortado. Não por mim, por você. Porque quando você escreve, você sela. Quando você sela, você sustenta. E se você quiser ir além, escreva também: Miguel, guarda minha casa.
E eu vou terminar como o validado termina, com um selo. Se o relógio continuar parado, o depois continua mandando. Se você cortar antes da meia-noite, o novo encontra passagem. Não por sorte, por governo. Que Arcanjo Miguel guarde suas portas, limpe seus cantos, corte suas amarras e te conduza com luz. Agora vá, e antes da meia-noite, faça o gesto,